Paz do Senhor, meus irmãos, firme e forte, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa próxima aula de defesa da fé, apologética, e agora nós vamos falar sobre testemunhos de Jeová. Ok, vamos à origem. Fundador da Sociedade Torre de Vigília, Charles Taze Russell, nasceu em 1852, Estados Unidos. Com 18 anos, organizou um estudo bíblico. Com 1874, fundou formalmente o movimento russelita. Em 79, começou a publicar o periódico Torre de Vigília, chamada Sentinela. Com a morte de Russell em 16, o juiz Joseph Frank Rutherford tornou-se o segundo presidente da sociedade, que foi seguido por Nathan Core, que demonstrou a sua habilidade em organização, sob cuja direção houve grande crescimento numérico. Os adeptos cresceram de 115 mil para 2 milhões em 77. Frederick Franz assumiu, estando até hoje à frente dos Testemunhas de Jeová. O quartel-general da Sociedade Torre de Vigília fica no Brooklyn, Nova York. O primeiro representante da Torre de Vigília em nosso país chegou em 22. Sua sede nacional permaneceu em São Paulo, capital, até 80. Atualmente, a sede nacional encontra-se em Cesário Lange, no interior de São Paulo. Ok. O que ocorre, irmãos? O Roosevelt, ele traduziu a Bíblia do inglês para o inglês. Quando ele começou seus estudos, nós vamos ver mais para frente, ele pegou a Bíblia e resolveu traduzir, adaptando às visões que ele tinha, visões que ele disse ter espiritualmente e visões do mundo. Ok? Vamos lá sobre a história. Falsas profecias. A Batalha do Armagedon e a vinda de Cristo ocorreu em 1914, segundo ele. Depois ele mesmo refez o cálculo e profetizou o que aconteceu em 2015, 2018, profetizou viria um tempo de tribulação para que fosse estabelecido o reino de Deus. Falsa profecia. Rutherford também refez o cálculo, Rutherford estabeleceu 25 como o início do milênio. As falsas profecias de Enoch e Franz, em 46, lançou a verdade, vos tornará livre, contendendo a base profética do Armagedon, em 75. O que ocorre? Eles profetizaram o fim do mundo várias vezes, e nunca aconteceu. Aí chegou um ponto que eles disseram que houve um fim do mundo espiritual, um apocalipse espiritual. Ok? Vamos lá. Os métodos deles. Eles têm o seguinte ponto. Os pastores do Testemunho de Jeová até batizaram um novo membro. Coloca a literatura nas mãos da pessoa por visita, acompanha a pessoa por visita para encorajar, marca um estudo bíblico no lar, leva a pessoa interessada no estudo no salão, então começa se trabalhando no lar, depois leva para o salão, depois leva a demonstrar interesse no estudo da sentinela, encoraja ela a participar das reuniões para fazer discípulo, escola, ministério teocrático, e por último passa a dedicar a vida a Jeová através do batismo. Então, é um acompanhamento gradual que vai levando a pessoa até lá. Hoje, a Testemunho de Jeová alcança novos adeptos? Alcança, mas se tornou uma denominação extremamente familiar. Os filhos continuam com o legado dos pais. O método de trabalho. A Testemunho de Jeová não discordam em nada de sua organização. Visitam de casa em casa para aliciarem novos adeptos e venderem sua literatura. Sua principal mensagem tem sido: leia, creia, venda os livros de Russell e Rutherford. Fale de Deus como Jeová, de todas as igrejas como anticristo. Faça isso, será salvo. Eles não se reúnem em templos, mas são chamados salões do reino. Dizem que ninguém pode compreender a Bíblia sem a sentinela. Não conhece nenhuma versão da Bíblia além do chamado Tradução do Novo Mundo. Tem temas periódicos como Sentinelas e Despertai. A visão deles sobre a Trindade. Agora nós vamos ver algumas heresias deles. A Trindade é uma monstruosidade de 3 cabeças, de origem satânica. Dizem que a Trindade é uma doutrina pagã desenvolvida por Constantino no IV século. Então, diz que isso foi criado por Roma. A refutação, nós já sabemos, nós cristãos cremos que não há 3 deuses mais um,
temos a existência de 3 pessoas da mesma substância, coigais, coexistentes, coeternas. Deus claramente se manifesta através delas. E temos versículos aqui, nós já estudamos Trindade. Isso é ponto comum, irmãos. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, assim como outras palavras, mas nem por isso não quer dizer que seja uma doutrina bíblica. Está explícita nos textos várias e várias vezes. Deus dos testemunhos de Jeová não sabe todas as coisas. Dizem que ele não sabia qual seria o resultado da prova de Abraão. E também desconhecia o que se passava na terra. Afirma que o verdadeiro Deus não é onipotente, onipresente. Eles acreditam que Deus é um excelente estrategista. É a ideia deles. Deus tem planos muito bem bolados, mas, todavia, ele não sabe de tudo. Então ele joga com as estatísticas. Deus conhece todo o universo, sabe todas as coisas, são a refutação. Jesus Cristo, ó Pai, aqui há uma destruição quase que completa da doutrina de Cristo. Jesus Cristo é apenas um ente espiritual, uma criatura, um Deus poderoso, mas não um Deus todo-poderoso. Ele era o arcanjo Miguel, em estado pré-existente, uma divindade inferior a Jeová. Jesus tornou-se Cristo por ocasião do batismo, e que Jesus de Nazaré não existia mais. Então, vamos entender aqui. Negam a ressurreição carnal de Cristo, foi ressuscitado como espírito, seu corpo foi destruído. Negam a vida corporal de Jesus, ele veio invisível, em 74 espírito, assumiu o poder do reino e começou a reinar no céu. Então vamos tentar entender isso aqui. Jesus, um ser humano, sempre existiu como um homem qualquer. Miguel, príncipe de Deus, os príncipes dos anjos do céu estavam lá no céu. Quando Jesus foi batizado por João, Miguel desceu, encarnou em Jesus Cristo, tornando ele o Cristo. Essa é a doutrina deles. E a partir do momento não existia mais Jesus, e sim o Cristo. Ele não ressuscitou, somente o Espírito dele ressuscitou. Então aquilo ali é tudo uma farsa, e que lá no céu nós não tocaremos em Jesus corporeamente. Ele só é o Espírito. Refutação. Cristo fez-se a si mesmo igual a Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude. Eu sou, ele diz, faz 3 declarações de divindade. O verbo já existia antes, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Cristo é todo poderoso e não criado. A Bíblia mostra Jesus como criador de Miguel e todas as criaturas. A Escritura afirma que Jesus ressuscitou corporalmente de acordo com a palavra de Cristo. Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força ativa e impessoal de Deus, que impulsiona os seus servos a cumprirem a sua vontade, negando tanto a sua personalidade como a sua divindade. Então, é a emoção de Deus. A emoção de Deus é o Espírito, segundo eles. Refutação. A Bíblia é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo possui intelecto, ele penetra toda coisa, é inteligente, ele tem emoção, vontade, todas as faculdades de uma pessoa. Então não é somente como o vento move as plantas, assim o Espírito Santo move as pessoas. Não, é um ser real e vivo. Glória sobre o nome dele. Sobre a salvação. Olá, a salvação deles é baseada assim. Todos os que, em razão da fé em Deus Jeová e Cristo Jesus, dedicam-se à vontade de Deus, então perseveram na sua dedicação, serão recompensados com a vida eterna. A doutrina é pelas obras. E, irmãos, nós temos que entender que parte das obras é entregar os livros. Então, eles fazem ali crendo que são salvos. Nós acreditamos que a nossa fé é pela graça do Senhor Jesus Cristo. O inferno. Não acreditam na existência do inferno. A doutrina do inferno ardente, onde os ímpios, depois da morte, serão torturados para sempre, não pode ser verdadeira por 4 razões. As razões dele. 1, porque está inteiramente fora da Escritura. Já tem um erro. 2, porque é irracional. Outro erro. 3, porque é contrário ao amor de Deus. Outro erro. E 4, porque é repugnante à justiça de Deus. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala em vários versículos sobre o inferno literal e eterno. Literal e eterno. A alma não é mortal. A alma morre. Assim como para os testemunhos de Jeová, morreu, acabou. Não existe uma condenação eterna. Então você morre e deixa de existir. Simples assim. Não participa do reino de Jeová. O céu. Vamos lá. Creem que em 1935 Jeová colocou uma placa no céu dizendo: não há vagas.
Estamos no perigo. Rutherford dividiu o rebanho em duas classes. A dos ungidos, que são 144 mil, que representam todos os cristãos autênticos desde a fundação até 1935. Somente eles vão para o céu. Os demais são a grande multidão que hão de herdar a terra, dizendo que são membros dessa última classe, não são filhos de Deus e nem pertencentes a Cristo. Então, olha que fé louca, irmãos. Eles trabalham para herdar a terra, porque não existe esperança de céu, porque o céu foi fechado em 1935. Então, tudo isso é para fazer parte do reino especial de Deus na terra. A refutação: há um só rebanho, um só céu, e todos são ungidos, filhos de Deus. Muito bom. Glória a Deus, espero que os irmãos tenham crescido, aprendendo um pouco sobre essa seita tão perigosa. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço.